Opa! Então, galera do YouTube, né? Eu sou Royer, ou Heitor, ou Heitor, não sei se você me conhece de fora, não sei se você me conhece de dentro, lá ele. Mas eu vim aqui pra fazer um react, porque faz tempo que eu não faço esse quadro de react no meu canal. Faz uns meses eu estou desaparecido, tudo bem, estou desaparecido, mas eu tô fazendo live, etc. E é isso, né? Mas eu queria fazer esses, tá ligado? Esse negocinho porque eu gosto de dar minha opinião sem que pareça que eu sou um lunático falando sozinho na parede. E agora eu tô com um cenário, eu estou fodinha, né? Como vocês podem ver aqui. Tô com um personagemzinho que não é o mesmo das lives. É um personagem muito obscuro, eu sou muito sombrio. Enfim. Eu não é um personagem assim, fixo, eu vou mudar esse personagem só tá ali pra ter um teste, que nem o da live, se você viu as lives, também é só um teste aquilo, não vai ser exatamente assim, mas enfim, eu estou aqui com um vídeo, esse aqui, é o meu problema com Ordem Paranormal, que é um vídeo curto de um canal Pérola de RPG que tem poucos inscritos. Se vocês não conhecem Pérola de RPG, também não conheço. Você, vou ser bem sincero com você, também não conheço. Mas parece um canal legal. É de um mano, acho que mais novo até que eu, que fala sobre RPG. E eu sou muito bom, eu gosto muito de RPG, tá ligado? Tenho jogado um jogo muito bom, o Disco Elysium, que também é de RPG. E é muito bom. Não, isso não estou ficando pelado, tá? Estou tirando a blusa que tá calor aqui. Enfim, parece um canal legal, tem poucos inscritos, se vocês não conhecem, se inscrevam, vou deixar o link na descrição, obviamente. Não que meu canal seja o maior sempre do negócio, mas é legal, tá ligado? Falar o dos seus coleguinhas youtubers quando eles são poucos canais. E, tipo, esse vídeo tem muitos inscritos. Enfim, eu tô falando demais. Se inscreva no canal desse mano, que ele deve ser muito bom. É o primeiro vídeo que eu tô vendo dele, mas pelo conceito de RPG e como o RPG tá alto razoavelmente, mas não tão grande assim na cultura popular da época. Então eu espero que vocês vão lá dar uma visitada nele. Tá bom, guys? Vamos começar? Aí, editor, você dá uma cortada aí, editor. Sou eu que vou editar essa porra. Olá você de dentro do grupinho, olá você de fora do grupinho, Foi alto pra caralho esse começo, tá? Um bagulho, mano. Não sei se o fone de vocês vai ser muito alto, mas caralho, tá um pouquinho alto. Por sinal, se vocês verem esse Live Pix aqui, não estou em live, não deem Pix para as Live Pix, tá bom? Não, se vocês quiserem me dar 1 bilhão de reais, vocês podem me dar 1 bilhão de reais nesse Live Pix, tá ligado? Mas não estou em live, é um vídeo. Eu só estou usando o mesmo setup porque eu estou com preguiça de tirar, tá ligado? Tanto que se você vir aqui, vai aparecer as mesmas coisas, tipo esses avisos aí. sou o Eduardo e eu Oi, demorei Eduardo. muito pra começar a assistir Ordem Paranormal RPG. Isso é, até hoje eu não assisti tudo, mas eu tenho informações suficientes pra fazer. 20 segundos eu já vou comentar um bagulho. Eu acho muito louco, porque, tipo, a minha experiência com Ordem Paranormal, que eu não falei isso no começo do vídeo, eu deveria ter falado, que eu sou muito fanático por Ordem Paranormal. A minha namorada tem o HQ de Ordem, a inicialização, o primeiro HQ, e eu assisti desde o começo, eu assisti a live, não a live, mas assisti o vídeo que eles colocaram no YouTube do primeiro negócio do RPG. Foi dormir tarde na escola. Fui dormir, acho que tipo 3 da manhã, eu tinha que acordar às 6, porque eu tava terminando o último episódio de A Ordem Paranormal Inicialização. Lá no comecinho de 2020, antes da pandemia. Foi, tipo, muito foda, mano. Porque eu adorava RPG. Eu adorava o RPG que o Celpis participava, que o L Joga participava. Eu adorava esse negócio, mesmo não tendo entendido nada. Nunca fui maior fã de estudar essas coisas, etc, etc.
Pra mim, um RPG bom, o mestre tem que comandar tudo e ter um bom caráter. Não, bom caráter é foda. Ter um bom respeito, tá ligado? Se ele falar uma coisa, seguir essa coisa até o final, pra mim faz sentido. Não importa se tá no livro de regras ou não. É isso que eu acredito e é isso que eu sigo até hoje nos conceitos, incluindo jogando o sistema de ordem. Esse episódio aqui. Eu poderia falar. Mas eu não terminei porque eu ia falar. Eu acho muito louco como o Ordem virou um bagulho muito mainstream, tá ligado? Que todo mundo conhece Ordem Paranormal, não como Ordem Paranormal. Alguns sim, obviamente lá pra fora, mas principalmente aqui no Brasil, eles falam muito que o Ordem Paranormal é, tipo, a coisa do Cellbit, tá ligado? Sendo que, com todo respeito, mas o Cellbit criou o jogo, sim. Criou o jogo, criou o universo, criou essas coisas, sim. Mas não foi só o Cellbit, tá ligado? O Ordem Paranormal não seria Ordem Paranormal se não fosse todo mundo que participou do Ordem Paranormal. A Juvi participou do Ordem Paranormal, o João participou do Ordem Paranormal. Não o João cantor, o João Miranda. Adoro ele. Fez algumas merdas, não sei as merdas que ele fez, mas não importa. E não importa a vida alheia dos outros. A Bagi, o Matt, o Luba. Porra, eu amo o Joe. O Joe é meu personagem favorito até hoje. Mesmo tendo o final que ele teve. E tipo, tá, o universo é dele, mas não é só isso. Não é só o RPG do Cellbit, ou o jogo do Cellbit, ou alguma coisa do Cellbit. Mas sim, é uma coisa em conjunto. E é isso que eu acho tão foda o Ordem Paranormal. Que o mainstream do Ordem Paranormal é o... não é um bagulho de uma pessoa só. E nunca deveria ter sido colocado como a coisa de uma pessoa só. E sim como a coisa que um monte de pessoas fizeram acontecer. Tá ligado? Os players, os Cellbit, os caras que vieram por trás, o cara que criou o livro do Ordem, porque é uma puta cópia de Tormenta 20. Mas tudo bem, não julgo, porque a porra do criador de Tormenta 20 participou do processo criativo de Ordem, então faz sentido, porque ele colocou o que ele gosta. Ficou ruim? Ficou ruim. Eu não confesso, tem algumas ressalvas sobre o livro de Ordem, mas é um puta de um. Faz sentido, tá ligado? Se eu crio um sistema e eu achei ele muito bom, se alguém falar pra participar e eu tiver bagulho liberdade criativa, eu vou colocar as coisas que eu gosto no sistema. Que é as coisas do bagulho que eu fiz antes, porra. O que vocês acham? Tanto que depois o Cell fez Sobrevivendo Horror, que era das coisas que ele queria fazer, tá ligado? É outros 500, outro negócio. Mas é isso, eu tô me estendendo demais. Mas enfim, só queria falar isso. Falar sobre muita coisa nesse episódio. Os personagens que foram apresentados ao longo dos últimos 2 anos, as diferentes criaturas que foram responsáveis por causar medo nos jogadores, as camisetas, o livro de regras, o jogo da Steam, a graphic novel, blá blá Ô blá louco, blá calma blá aí, blá. calma aí. Eu só queria falar que eu tenho muita camiseta de Ordem. Tenho blusa de Ordem, camiseta de Ordem, camiseta de manga longa de Ordem, HQ de Ordem, marca-página de Ordem. Tenho tudo de Ordem. Não tudo, porque eu não tenho um livro de regras. Algumas camisetas que eu acho meu paia. Mas, pô, eu amo a camiseta do Bistec. Eu não uso porque o pessoal que eu convivo, que é o pessoal do trabalho, etc., vão achar que sou gay, sei lá, mano. O pessoal lá é mó estranho. Não estranho, eles são muito gente boa, mas eles não sabem que o bagulho é assim. Mas, tipo, eu amo isso, eu amo. É caro pra caralho, é um absurdo, é um roubo as porra das camisetas do Ordem. É um roubo do caralho, R$ 300 uma blusa nunca vai justificar o preço. Mas, eu compro porque eu sou burro. Blá blá. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Apesar desse mundo ter tanta coisa legal que foi criada pelo Cellbit, o que me fez gostar tanto dele... Bom, não foi ele. Quando eu ouvi falar de Ordem Paranormal, a primeira vez que eu ouvi falar de Ordem Paranormal foi enquanto rolava Desconjuração, lá em 2020. E quando eu fiquei sabendo que o cara que eu via fazendo vídeo de Enigma, berrando em Amor Doce, interpretando um psicopata em Fuga Impossível do Tazercraft, tava Fuga Impossível é muito foda, mano. cheio de personagens diferentes, criaturas que pareciam sair direto dos meus pesadelos, com uma história que ficava cada sábado mais complexa. Como eu achei isso insuportável. Não me leva a mal, eu acompanhava o Cellbit desde muito
É, porque eu dou uma colherzinha de chá, porque desconfiguração é uma temporada chata pra caralho. Porque, mano, cara, é muita informação. Imagina, eu não sei como que o Selbit conseguiu pensar no roteiro de Desconjuração e falar, não, não, tá bom, é uma boa temporada, tá ligado? Porque, tipo, ele fez inicialização, a Ordem Paranormal, e, tipo, é básica, é uma história básica, não teve muito coisa assim. Segredo na Floresta foi muito bom. Teve umas pontas soltas, tá ligado? Tipo, eu não entendi muito bem o conceito dos médicos, etc. Santo Berço no Segredo na Floresta ficou meio subentendido, que foi explicado lá na frente, né? Calamidade. Que era pra ser assim, mas não gostei de como ficou assim. Mas, tipo, era bem amarradinho, etc, etc. Era simples, era assim, dá pra entender mesmo tendo coisas que você sabia que ia ser explicado mais pra frente. Desconjuração, o filho da puta criou um sistema novo, criou personagens novos, teve 8 personagens novos, irmão. Teve um universo inteiro para ele explicar, teve rituais enormes, extensos para explicar. Teve 2 horas da porra da crise do Arthur ou do Calango, não lembro, ou dos três, fazendo um puzzle que era pra você entender sobre os elementos, etc. Irmão, como que você pensou que isso aí era uma boa ideia, cara? Minha mente explodiu em desconjuração, cara. E, tipo, eu era um empregado. Então, tá ligado? Eu vivia 24/7 em Fortnite de desconjuração, tá ligado? Então eu entendia o conceito. Eu entendi, tipo, rapidinho. Só que imagina pra alguém que tá no EAD, tá na faculdade, EAD, etc, tá com muitas coisas na cabeça, vendo Desconjuração, mano. Bagulho de 4 horas puramente de informação pra apresentar o universo, etc. Irmão, a pessoa vai achar a coisa mais insuportável do mundo. E eu concordo com ela, tá ligado? Desconjuração não era pra ter tanta coisa assim. Eu acho que até o Selbit concorda com isso, tá ligado? Não acho que é uma temporada ruim, obviamente, mas tem esse porém. Muito tempo antes, embora não tivesse ligado nas lives que ele fazia, e o universo realmente era muito bom. Mas não sei se era o meu algoritmo, que a fanbase que eu via do Ordem fazia parecer que o que o cabeludo tava mestrando era um RPG shonen feito para que fizessem edits dos personagens como se eles fossem membros de uma boy band para garotas de 12 anos. E pra ser bem honesto, parte da fanbase ainda é essa. Isso é meio polêmico, com todo respeito, isso é bem polêmico. Eu acho que se eu conversar aqui, um total de 2 pessoas vão me xingar muito, mas eu concordo com esse mano. A fandom de Ordem Paranormal, em 2020 não era tanto assim, mas principalmente em 2022, 2023, 2024, 2020, até esse ano, ficou insuportável, cara. Ficou insuportável, mano. Nossa, eu odeio a fandom de Ordem Paranormal, eu não entro no Twitter. Porque era o Twitter, obviamente, mas por causa de Ordem Paranormal. Porque eu só ficava no Twitter pra ver coisas de Ordem, tá ligado? Fanart, etc. Eu adoro fanart, eu adoro edit. Aí, sei lá, mano, começou umas tretas nada a ver do pessoal se xingando. Ai, que sei lá o que. Aí começou a colocar coisa pessoal na vida dos outros. Ai, que sei lá o que não sei o que lá. Ai, que... Eu acho que a única treta que eu realmente me importei foi a do Selbit e Hakim, porque isso foi escalonando mais ainda do que o próprio negócio. Tá ligado? Porque o do Calango, da crise, do Selbit, eles saíram do RPG porque motivos pessoais. Caguei. Se motivo pessoal não mostrou a informação pra mim, caguei, ignorei, problema seu, vai tomar no teu cu. Se vira. Tá ligado? É o que eles. O mínimo que era para as pessoas fazerem isso. Mas até agora tem gente falando sobre teorias da conspiração entre os dois. Ai, que brigaram. Tipo, gente, por favor, né? Vamos ter um pingo de maturidade nessa vida, cara. 2025, gente. Vocês devem ter 18, 21 anos. Aí, tipo, o do Hakim pelo menos tinha alguma coisa, porque o Hakim foi a público xingar o Selbit, etc. Porque, tá ligado? Bagulho de assimilação, etc. Eu até concordo com o Hakim, com todo respeito. Pau no cu do Selbit nesse momento. O cara foi um cuzão do caralho. Até ele se. O cara fez uma porra de uma lista de prós e contras pra fazer sobre esse negócio, mano. Vai se fuder, mano. O bagulho era tipo, o último episódio era pra homenagem ao amigo morto do mano que fez a porra do RPG junto com ele.
E o cara fez uma lista de pós e contra pra se explicar, tá ligado? Porra, irmão, só pede desculpa e pronto. Não precisa. Mas também não precisava mandar a público essa porra, né? Tipo, eles são de boa, já passou, foda-se também, tá ligado? Mas, tipo, é um bagulho muito chato a fandom de Ordem Paranormal. É muito chato, muito chato. Por isso que eu tenho que me distanciar muito do negócio. Quarentena, que aí juntou mais QSMP. QSMP pra mim, foda-se. Nossa, eu odeio a fandom do QSMP. Quero que todos tenham uma boa noite, né? Provavelmente não, não sou maluco pra mandar os sogros se matarem também, né? Mas, porra, mano. Eles na minha e eu aqui, tá ligado? Quarentena, não encostei. Em inglês, pra mim, foda-se também. Ah, não jogo ninguém. Eu adoro o Peck. O Tensor Cat era muito bom. A Bagi também adoro a Bagi. Uma das minhas streamers favoritas, tirando a Ludmilla. Mas, tipo, sei lá, mano. Quarentena não era pra mim. Eu acho que foi a única temporada que eu não assisti de Ordem, por sinal. Mas sim, quem era super fã. Assim, tá? Não é raro, aliás, que essas coisas aconteçam comigo. O fandom de algo pode. Mas é verdade, é como ele falou. Cara, 1 minuto e 48, eu tô com 16 minutos de vídeo. Puta que pariu pra editar, fazer uma merda. O fandom de alguma coisa é realmente. É um lixo. Todos os fãs são um lixo. Aqui, eu tenho algumas coisas aqui na minha parede, tá ligado? O fandom de GTA é uma merda. O fandom de Last of Us é uma merda, é estúpido. O fandom de Last of Us. O fandom de Ordem Normal é irritante. O fandom de Chainsaw Man mais ainda. Puta que pariu, que fandom chato, caralho. O fandom do Batman é uma merda, tá ligado? A maioria dos fandoms é uma merda. Os poucos fandoms que se salvam são um nichinho bem pequenininho e ainda tem gente filha da puta. Porque ser humano é filha da puta, sempre vai ter ser humano que gosta de alguma coisa boa, tá ligado? Não é tão difícil assim. Então, meio que é assim, tá ligado? Acontece essas coisas. Me fazer pegar ranço desse algo bem antes de eu sequer ver do que se trata. Eu tenho certeza de que se eu tivesse entrado em contato com fãs de Percy Jackson ou da Marvel antes de ler alguma coisa deles, eu também nunca teria experienciado o que eu experienciei com essas duas franquias. Durante a edição do vídeo eu percebi que talvez tenha parecido que eu não gosto que as pessoas se divirtam, mas me refiro aos fãs que te enchem um saco pra ver ou ler, porque é a melhor coisa. Não, eu entendi, cara. Não precisa se explicar, mano. Dá pra entender super essa porra, tá ligado? Também agora vai ser uma porra de bagulho de xingamento gratuito. Foda-se. Quero todo mundo se foda, mano. Mano, esse bagulho de disclaimer pra falar, se explicar da opinião que tá óbvia, cara. Que porra é essa, mano? Mano, quando que isso se tornou normal, mano? Só um disclaimer. Disclaimer dele. Ordem Paranormal não é o único a sofrer disso. O que me irritava de verdade é porque, bom, eu era mestre de RPG do meu grupo e eu sofria de uma condição que as pessoas chamam de o efeito Mercer. E o que é isso? Não Bom, sei. o nome vem de Matthew Mercer, o mestre da mesa de RPG streamado chamada Critical Role. Essa mesa é absurda. Os caras que jogam nela, assim como na mesa do Selbit, são pessoas influentes, que incluem dubladores, intérpretes, até mesmo profissionais. Essas coisas geram impacto. Ordem Paranormal é a porta de entrada para muita gente no RPG. E isso é muito bom. Critical Role também foi. Mas em um ponto, Ordem Paranormal e Critical Role se tornaram RPGs espetáculos, quase como se fossem uma série que você acompanha semanalmente mesmo. E o próprio Ordem Paranormal em MDB é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, mano. Ordem Paranormal created by Rafael Lange, with Rafael Knittel, Thiago Elias, Rafael Montes Cunha, Gabriela Catus. E não tem o Luiz! Vai tomar no cu, A cara. verdade é que quando a gente começou a fazer o livro, eu falei muito que o Ordem era um jogo de investigação, mas corrigindo um pouco isso, o Ordem não é exatamente um jogo de investigação. É um jogo, principalmente, acho que esse é a palavra-chave. O Ordem é um jogo cinemático. É um jogo, uma experiência cinemática. É pra você jogar e sentir que você tá numa série, que é como o bagulho começou. Mas isso se torna um problema. O efeito Mercer. Se você está mostrando esse tipo de conteúdo de RPG para uma pessoa que está sendo introduzida a esse jogo agora,
ela vai tentar fazer com que a mesa dela fique à altura de superproduções como essa. E isso afeta os dois lados. O mestre iniciante vai se frustrar pelo off-topic, conversa paralela, falta de roleplay ou dificuldade de causar impacto. Nenhum jogador iniciante vai se frustrar com seu mestre por não trazer coisas ou não narrar cenas como seus streamers fazem. Claro que mestres e jogadores mudam, iniciantes viram pro players e por aí vai. Mas nota que isso é um problema crônico, vai acontecer com qualquer um que for iniciante e se for o primeiro contato com RPG, apesar de alguns terem mais consciência das coisas, né? E mesmo eu, que já mestrava RPG há alguns anos, quando Desconjuração começou a rolar, eu via meus amigos assistindo o RPG do Selbit ficando encantados por aquele universo que ele estava criando e eu não conseguia replicar o mesmo sentimento neles. Isso aí ele canetou pegando fogo pra caralho, tá ligado? Não tem muito o que dizer mais sobre isso, não tem o que acrescentar, é realmente o que acontece. Eu não sabia que o efeito era o nome do bagulho do Critical Role. Por sinal, assistam Critical Role, se vocês entendam inglês, é um puta RPG bom. Eu acho que tem alguma coisa, eu lembro de ter assistido com Critical Role legendado, eu não sou muito fluente em inglês, então eu não assistia. Mas eu lembro de ter assistido alguma mesa assim. Mas porra, mano, Critical Role é outra parada, tá ligado? Não é tipo Selbit que coloca bagulho visual, é mais falado mesmo. Mas puta que pariu, mano, é muito bom. Os caras mandam muito bem. E não é assim, tá ligado? Não é um bagulho muito... Tipo assim, ele falou desse jeito, só que não é bem assim. Eu entendi o ponto dele. Mas mesmo assim, não... Eu, pelo menos, não gosto muito de conversas paralelas ou alguma coisa assim. Mas é impossível, tá ligado? Porque não é um bagulho muito profissional, etc. Pode um RPG de amigos, tá ligado? Não é pra ser. É como uma amiga minha disse, tá ligado? Ela tentou fazer um RPG de ordem paranormal mesmo, que era um pagre, etc. Foi muito bom, quase chegando no finalzinho, só que a gente parou. Porque a gente percebeu que tava ficando muito tenso e não sei, não tava fluindo direito, tá ligado? A gente tava, tipo, tentando, se esforçando demais, dando demais a vida pra um bagulho que era só pra diversão. Então, pra ela e pra algumas pessoas na mesa, passou a impressão que, tipo, tava mais a gente indo jogar RPG pra se fuder do que pra criar uma boa história, tá ligado? Então, aí a gente criou agora Ocro muito mais engraçado, muito mais legal, tá ligado? Que tá muito bom, tá muito engraçado. A gente chega lá, ri a beça, etc. A gente nem começou a primeira missão porque a gente tava fazendo muito roleplay e é muito foda isso, tá ligado? Que era justamente o que era pra ser um RPG, sabe? O Selbit, colocando essa parte entrada do Ordem Paranormal, também trouxe o Pro, não Pro, mas o Contra de ser um RPG, que tipo, com eles vendo isso, eles acham que aquilo é realmente como é ser um RPG, sendo que não é assim, não é nem perto disso, tá ligado? Se você ver as primeiras coisas do Selbit, os primeiros RPGs mais simplesinhos, que não tinha muita coisa, é um descaralho, tá ligado? Um bagulho muito nada a ver, você não entende porra nenhuma que tá acontecendo lá, porque é justamente isso que tem que ser. Tá ligado? Eles depois que fizeram isso, transformaram o RPG mais em... Como ele mesmo falou, o cara do vídeo, projeto RPG. É projeto RPG, né? Pérolas do RPG. É algo muito mais teatral, mais espetáculo, é muito foda. É essa palavra, é muito foda, tá ligado? Não é um bagulho que você chega lá e faz de qualquer jeito e foda-se. É um bagulho muito mais grande do que qualquer pessoa que está fazendo numa casinha pequenininha consegue fazer. Principalmente, eu vou mandar a cartada do Brasil. Com as condições que a gente tem hoje, não dá pra fazer algo à altura do RPG do Selbit ou algo parecido com a importância com o negócio, sem demandar de muito dinheiro e muito esforço de todo mundo, o que torna 1000 vezes mais difícil isso acontecer. Então, infelizmente é assim. Claro, mesas de RPGs que são focadas assim, que são tipo, não precisa ser um tabletop ou alguma coisa assim, são muito boas de assistir, são muito boas de entrar dentro delas. Mas não é assim que algumas pessoas querem, tá ligado?
Algumas pessoas só querem entrar, jogar com seus amigos, zoar e meter, sei lá, mano, a pica num asfalto pra ver se você tira um 20 e consegue destruir ele, tá ligado? É assim que tem que ser um RPG, não um bagulho sério que tem que fazer 100% das coisas com total respeito ao seu personagem, etc. Você pode sim fazer isso, mas tem que se divertir. Isso me deixava com muita tristeza e muita agonia. Bom, O que acarretava também no problema dos mestres, que eles se colocavam muita pressão e muitas vezes, sabe? mui- Eu não conheço nenhum, só conheço dois mestres, que são a uma amiga minha e um amigo que estão mesclando agora, e a namorada de um amigo, que também mesclou uma mesa antes. E simplesmente eu espero que isso não aconteça com eles. Se vocês estão assistindo esse vídeo, desculpa se isso aqui acontece por minha culpa ou por não sei. Mas se vocês sentem assim, tentem não ficar tão pressionados assim, sabe? Vocês, mestres, você que não me conhece, que tá assistindo esse vídeo, não sei porquê. Depois de 26 minutos. Mas tenta não se cobrar tanto, tá ligado? Acho que a cobrança de fazer uma mesclagem boa sempre vai atrapalhar o seu julgamento do que é diversão para as outras pessoas. Se você é um mestre de uma mesa de RPG e você colocar uma pedra e falar pra elas lutarem porque aquela pedra pode dar o final da história, eles vão fazer aquilo, eles vão fazer a coisa mais divertida possível pra eles, pra descrever aquela pedra, tá ligado? Tem que ser um bagulho foda. Não, sempre faz um bagulho foda porque você não tá com um monte de escreve, você tá com seus amigos que você ama, que você se importa. É esse o ponto que eu queria chegar. Continuando, que a gente tá nem na metade. até o momento que eu tomei uma decisão. Meu colega de mesa enchia tanto meu saco sobre Ordem Paranormal que eu decidi investir R$ 400 no livro de regras quando ele estava lá na pré-venda em 2021. Por alguns meses eu fui um fã meio poser, querendo me inserir na conversa ali sobre o Ordem com os meus amigos, sem saber um farelo do universo. Até que eu comecei a assistir o RPG de fato. Inclusive, uma das piores decisões que eu tomei na minha vida foi começar a assistir o Ordem Paranormal pela primeira temporada. É um lixo. Eu acho que até hoje a minha temporada favorita é O Segredo na Floresta. E o salto que teve da primeira temporada para O Segredo na Floresta foi absurdo. Mas enfim, off-topic. Gente, com todo respeito, mas pra mim, a primeira temporada de Ordem, você comprar. É uma das poucas coisas que, tipo, pra você ter experiência boa de A Ordem Paranormal ou Ordem para a Inicialização. Que puta que pariu, que nome enorme, mano. Você compra aqui, com todo respeito, né? Não que eu faça isso. Eu tenho aqui, obrigado. Obrigado, amor, por me mandar, me entregar esse negócio. Que eu não vi pirata. Mas, foda-se, pirateia a porra do bagulho, depois compra, mano. Porque puta que pariu, a primeira temporada é uma merda, mano. É uma completa bosta. Naquela época era muito boa, obviamente, mas é uma merda agora, mano. Se você vê isso aí, parte pra seguir na flash, vai falar, puta que pariu, passou por essa tortura, você não podia esquipar. Tá ligado? Então, tipo, se você é, se possível, leia a HQ de Ordem Paranormal, tá ligado, mano? Não é um... Não pirateie coisas brasileiras, por favor, gente. O Brasil já é fudido bastante. Mas se você não tem condição, pirateie e depois compra. Comecei a assistir o RPG justamente porque eu queria deixar de ser um fã poser. E eu não ia gastar R$ 400 em uma coisa sem ver do que ela se tratava antes. Apesar de já ter gastado. Mas conforme eu fui avançando ali nos episódios e nas temporadas, eu ficava mais intrigado por esse mundo. Tipo, como que a parte da fanbase que apareceu no meu Twitter, que me fez silenciar as palavras ordem e paranormal, conseguiu me fazer transparecer pra mim que isso era algo... Cara, eu silenciei poucas palavras no meu Twitter. E uma delas era BNH Yaoi. Só digo isso. ruim. E com o tempo, o efeito Mercer dentro de mim foi virando uma outra coisa, foi virando uma vontade de chegar perto daquilo, mas não uma vontade danosa, uma vontade de virar o mestre da minha mesa, uma vontade de fazer as histórias que meus jogadores queriam ver. E desde lá, eu me dedico ao máximo para essa coisa, a esse hobby, que ainda é um hobby, mas que ficou mais especial ainda. Ele virou minha segunda vida, praticamente. Ordem Paranormal me pegou, me
estado como mestre e me inspirou a criar outras histórias e me largou em outro estado como mestre. Se eu virasse pra mim 3 anos atrás e contasse que eu fiz os meus amigos chorarem contando uma história num RPG de Harry Potter, eu não acreditaria em mim mesmo. Isso foi uma das minhas maiores conquistas e foi só a primeira das vezes que eu fiz meus jogadores chorarem. E o que fez isso comigo foi com certeza o Ordem Paranormal. Hoje a gente já tem... Mano, eu, com todos os respeitos, mas antes eu não dava nada pra jogar RPG. Eu criei meu personagem. O meu primeiro personagem foi um personagem que eu joguei esse ano passado, que foi o Edivaldo, que era um padre que fez coisas horríveis no passado e agora tá tentando se redimir por causa da ordem. Criou até uma igreja com aliança com a ordem, etc. Mas... Mas acho que, tipo, uma das experiências de eu ter realmente, sabe, entrar de cabeça no Ordem foi ter criado. Porque, porra, eu criei muitas páginas do Edivaldo. Muitas páginas, muitas páginas. Criei, tipo, 4, 5 páginas. Descartei horrores de ideias pra não parecer tão pesado, mas ainda assim querer ser pesado na história. Pra, tipo, chegar num momento que eu tava, tipo, num perigo. Aí a mescla me deu 15 de dano, acho que eu tinha 20, que eu tava com pouca experiência, pouco nível. Então eu tava com pouca vida. Aí, tipo, tirou mais da metade. Não mais da metade, porque aí ia ficar inconsciente. Enfim, consciente nerd. Mas, tipo, eu ia quase morrer. Fiquei com 1 de vida e a sessão acabou. Eu juro, eu fiquei com essa porra de sessão na minha cabeça a semana inteira, com o cu na mão, porque eu não queria perder o personagem. E eu tinha certeza que se eu morresse, eu ia morrer. Eu ia chorar, mano. Se eu morresse, ia morrer é foda. Mas se eu morresse, eu ia chorar. Porque, tipo, a minha conexão com os personagens, com todos, na verdade. Que tenho três personagens. Tenho um Pagre, um Golem de Tormenta 20 e um Patriota no recente. Tipo, todos são completamente diferentes, com propostas e histórias mais ou menos parecidas, porque eu ainda assim gosto de colocar coisas que eu gosto, e eu gosto de poucas coisas. Então eu coloco sempre uma pitadinha e outra aqui de um personagem e outro, porque eu gosto disso, tá ligado? Mas eu sempre tento fazer o plot principal diferente. Então, o Edivaldo era uma pessoa muito calma, muito serena, mas ele era um maníaco por fora. Não maníaco, ele era só quebrado pra caralho por fora. Então, tipo, na primeira experiência traumática que deixasse ele com pouca sanidade, ele ia quebrar completamente e... Porra, eu acho que eu falei poucas testes que me tiraram sanidade, que era tipo a barra de vida do Ordem Paranormal. Mas poucas me tiraram sanidade, mas as poucas vezes que me tiraram muita sanidade, eu fazia tipo bagulho muito quebrado. Fazia o Edivaldo ser quebrado pra caralho. Completamente diferente do bagulho que eu criei originalmente. Porque era assim a proposta dele. O meu Golem é um cara... um robô. A lore do meu Golem é que é um Golem. Mas mesmo assim, ele... Spoiler, porque não vou contar, né? Obviamente, porque tem meus amigos das mesas do Elá, gente. Ver esse negócio, então não vou contar algumas coisas do meu Golem. E meu patriota também, eu não vou contar muitas coisas, mas ele é um patriota. O nome dele é patriota porque ele é um patriota. Então, tipo, ele tem um núcleo secundário, assim. Eu queria alguma coisa assim, mas não sei se eu vou usar. Mas ele tem alguma coisa que difere dos outros dois personagens. Mas todos têm meu coração. Todos sentem um afeto e eu tenho certeza que se algum morrer, eu lacrimejo, mesmo, eu choro, obviamente. Porque é tipo meus filhos, tá ligado? São partes de mim. Não que eu sou patriota, né? São extremos de coisas que eu gostaria de interpretar. Mas mesmo um filho da puta patriota tem coisas humanas nele que são partes de mim. Tanto que eu acho que o patriota e o Edivaldo... Não, o Edivaldo era mais... O Edivaldo era muito eu. Mas o patriota é o tipo completo oposto de mim a maioria das vezes. Eu tento não parecer tão extremo assim, mas
O Pacriota é realmente muito diferente, é muito estranho agir como ele. E é uma coisa que eu tô adorando ser. É um completo oposto. Eu não consigo mais ou menos fluir ainda, mas eu espero que eu consiga. Mas enfim, não tem nada a ver com Ordem Paranormal, né? Tem a versão digital do livro em mãos, eu tô aguardando a versão física, já mestrei uma aventura nesse cenário. E eu devo dizer que, apesar de toda a base que o Selbit criou nas streams dele, apesar disso, nada foi mais divertido ou épico que jogar o Ordem com os meus amigos. Eu não gosto de Ordem Paranormal pelo universo, pelas músicas, pelos personagens e por aí vai. Apesar de tudo isso ser muito bom, sim, não me entenda errado. Eu gosto de Ordem Paranormal pelo que ele fez comigo e com os meus amigos. Ele me transformou em uma pessoa melhor, em um mestre melhor. Me inspirou a criar novas histórias e eu adoro ser esse mestre. É por isso que eu respeito esse mundo, eu respeito esse RPG e eu respeito o Selbit. Mesmo que de uma forma distorcida, ele despertou meu potencial criativo, assim como fez com tantas outras pessoas que hoje fazem fanarts, homebrews, músicas, um tanto de outras coisas. Ordem Paranormal nos inspira. No final, eu nem sei pra quem esse vídeo está sendo feito. Eu não sei se eu tô falando pra essa parte chata da fanbase, colocar a mão na consciência e perceber que tá afastando pessoas desse universo incrível, ou se eu tô falando pros jogadores e mestres que conheceram o RPG pelo Ordem. Se o teu é o segundo caso, saiba que tu não precisa de uma trilha sonora original, de tabuleiros, de artes complexas, de cutscenes, de evidências extremamente bem feitas, de seguir as regras estritamente como tá no livro para fazer uma história boa. O teu RPG e como tu marca o teu mestre e os teus jogadores depende só de você e de nada mais. Enfim, né? Porra, que vídeo bom, mano. Se inscrevam lá, mano. Dão um like. Pode que vocês viram pelo Rui. Não, mentira. Mas, pô, mano, é muito bom ver como o RPG em si. Não digo que foi o Ordem Paranormal, porque na real, pra ele foi, né? Mas é incrível como Ordem Paranormal, ou RPG, como eu queria falar, conseguiu, sabe, fazer ele uma pessoa melhor e principalmente se divertir com os amigos dele. É um bagulho que eu principalmente gosto de RPG. Tipo, eu gosto de ver Ordem Paranormal, o RPG do Selbit, etc. Por causa dos personagens, por causa da história, etc. Mas jogar RPG nunca foi um bagulho que eu queria por causa da história ou por causa de uma lore muito complexa. Sim, jogar RPG também é um pouco disso. Só que nunca. Eu acho que a criação primária dele nunca foi sobre isso, assim. E sim sobre se divertir com os amigos. E esse é o ponto do negócio, tá ligado? Se você não está se divertindo com os amigos jogando RPG, não jogue RPG, sabe? Ou jogue RPG com outras pessoas que sejam mais do seu nicho. Porque a melhor coisa que você tem que fazer é entrar numa mesa de RPG depois de horas tentando começar a mesa de RPG por causa de assuntos aleatórios e simplesmente escaralhar lá. Mas mesmo assim, em certos momentos, você ficar tenso, ou você ficar triste, ou você ficar com raiva, tá ligado? Você simplesmente se divertir com seus amigos. E é exatamente sobre isso, sabe? Agora um pouquinho mais pessoal, pra eu não ficar só roubando o conteúdo do cara, né? Porque acho que, né, é meio paia isso. Mas o RPG que eu joguei, os RPGs que eu jogaram, que eu jogar, desculpa fofocar. O RPG que eu queria falar desde o início, que era um mais pessoal, é que desde que eu comecei a jogar, no começo não era tão a fundo assim, porque era um início, eu era iniciante, eu não sabia muita coisa fazer. Eu sabia a base do universo, porque era Ordem Paranormal e era fissurado por Ordem Paranormal. Não que agora não seja, né? Mas eu sabia as mecânicas, etc, mas eu não sabia como interpretar, não sabia como fazer nada, porque era a minha primeira reação, minha primeira base.
Mas depois, com o tempo, eu parei. Não que eu parei, eu ainda continuo porque eu gosto de ser um pouquinho mais sério em algumas cenas, etc. Mas eu só comecei a escaralhar e ser o mais divertido possível pra mim e pros outros. Porque a melhor coisa pra mim, pelo menos pra mim, como jogador, que eu nunca mesclei um RPG, talvez eu mescle alguma vez, e se eu mesclar eu falo pra vocês. Mas a melhor coisa que é ser um jogador de RPG é você se divertir e divertir os outros em momentos aleatórios, sabe? Que você tá simplesmente tentando entrar em um bar e em vez de você fazer um bagulho meio secreto e etc, você se transformar numa testemunha de Jeová com um cara sem braço pra um segurança que é ateu. E você fica insistindo muito nisso até uma hora que dê alguma merda você consiga passar. Porque outras pessoas veem a merda que você fez e tentam resolver essa merda, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito engraçada pra mim. É uma coisa que realmente faz eu me divertir. Espero que os outros também se divirtam. Porque, tipo, pra mim é assim que é ser um RPG, tá ligado? Não um bagulho, tipo, linear que você tem que seguir esse negócio e entrar da maneira mais esperto possível, mais esperto e foda possível. Mas sim, simplesmente a maneira mais divertida que você consegue fazer. Tipo, sim, é mais eficiente você encarar sorrateiramente, etc, etc, falar com os outros. Mas você pode escaralhar mesmo, porque é o que você tem que fazer. O que só que a atividade faz é o que é o melhor, é a melhor escolha. Esse é o ponto. E isso que difere o RPG Ordem Paranormal, o sistema, o negócio e todos os RPGs com a série. Que eu acho que é o problema, que é o ponto dele. Que o Ordem Paranormal do Selbit não agrada muito ele, por N motivos. Mas o RPG sim, por conta das memórias que ele transformou jogando esse RPG. E é incrível isso, é simplesmente incrível, é uma das coisas mais belas que existe, sabe? E eu acho que é isso, não tem muito mais o que acrescentar, tá 43 minutos. Parece outro negócio longo, mas Ordem Paranormal é um bagulho muito especial pra mim. Agora não é tanto assim, porque agora tem outras coisas mais importantes que Ordem Paranormal, obviamente. Mas Ordem Paranormal me salvou de uma fase muito ruim. E foi o motivo pra eu estar aqui hoje. E conhecer a pessoa que me faz viver até hoje. E as pessoas que eu amo e que eu realmente me importo até hoje. Então, é isso. Queria agradecer o cara desse vídeo, né, obviamente, por, sabe, fazer esse vídeo incrível. Realmente, eu me senti até um pouquinho emocionado, pra falar a verdade, porque esse cara realmente fez um storytelling muito bom e muito feito do coração, sabe? É uma coisa... ele tem um bagulho de cyberpunk, que legal! Mas, é outro bagulho, Cyberpunk é outro negócio que eu posso comentar até que bastante, eu possivelmente vou ver. Se ele não ficar chateado por estar reagindo no vídeo dele, né? Senão eu não vejo, eu fecho em off e tenho minhas próprias conclusões. Mas, enfim. Obrigado, cara, por fazer esse vídeo espetacular. Eu amo vídeos sobre Ordem Paranormal, que eles falam opinião e simplesmente falam, não sobre problemas, etc. Eu achei que esse vídeo era sobre problemas, eu ia falar sobre esses problemas. Mas acabou sendo mais pessoal e é incrivelmente... incrível. Falar sobre como o Ordem Paranormal impactou a vida das pessoas e não como a série simplesmente impactou, mas sim sobre as vivências que ele viveu sobre Ordem Paranormal impactaram não só na vida dele, mas na vida de todo mundo que ele mesclou. Eu desejo sorte, não sei se você ainda tá fazendo campanha de Ordem Paranormal, mas desejo sorte nas próximas campanhas e espero que você ainda esteja se divertindo, né, que tem 2 anos esse vídeo. E também queria, por final, me agradecer a todo mundo que joga RPG comigo. Não irei falar para não expor, mas vocês fazem meus finais de semana bons e incríveis também. E obviamente ao meu amor, né, que eu amo muito. Minha namorada que
sabe que eu me importo muito por ordem, me deu um presente de ordem que eu realmente, às vezes eu choro um pouquinho por lembrar que ela me deu esse presente. Porque foi um presente de algo que eu amo, de uma pessoa que eu amo mais ainda. Então foi um... Enfim, não vou expor muito, não gosto de me expor muito. Mas enfim, obrigado, gente, por assistir esse vídeo longo. Não sei se todo mundo vai estar aqui assistindo esse vídeo. Mas é isso, gente. Até a próxima, que não sei quando vai ser. Não sei quando irei postar esse vídeo. Mas enfim, espero que seja próximo do dia que eu tô gravando. Se não for, eu peço desculpas aí, rapaziada. Falou! Ah, e vejam as minhas lives, se possível. Eu não tenho horário definido, mas se aparecer no seu recomendados, assiste, né, um pouquinho. Às vezes vai ser engraçado, às vezes eu faço dar risada, não sei.